Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais um comentário bíblico, né? Para falar mais um pouquinho da Bíblia com vocês, nós juntos aí aprendendo, né? Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aí no meu canal, estão interagindo com a gente aí, Deus abençoe sua vida. Você que ainda não é inscrito, eu te peço que inscreva aí no meu canal. Se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu joinha, o seu like, né? Vamos lá para mais um conteúdo bíblico nesta hora. Hoje eu quero falar aqui sobre uma passagem bastante conhecida. É aquela parábola que Jesus encontra com um certo doutor da lei, né? Está registrada lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Vamos lá, vamos fazer a leitura e depois a gente vai comentar aqui um pouquinho. Diz assim as Sagradas Letras: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou a largo. E igualmente, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, o vendo-o, passou a largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 lhe pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, fazes da mesma maneira. Eu li aqui uma leitura um pouco extensa, mas para ficar bem a nossa compreensão, eu precisava fechar aqui o texto. Por quê? É uma passagem bastante conhecida, mas às vezes a gente não nota aqui alguns pontos, né? A gente apenas só lê, passamos por cima. Pois bem, o texto começa dizendo que Jesus estava conversando com um certo doutor da lei. Um certo doutor da lei. Então era uma pessoa que entendia e conhecia bem, era uma pessoa estudada, né, formada dentro da lei mosaica. Por isso, eu já quero chamar a sua atenção aqui, que é por isso que Jesus usou de figura as 3 pessoas mais importantes dentro da lei no sistema religioso, né? Jesus usou o sacerdote, né? O sumo sacerdote. Jesus usou o levita, e também, aqui ó, Jesus usou as 3 figuras mais importantes, né? Aqui ó, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo passou a largo. De igual modo também um levita, aquele lugar vendo passou a largo, né?
Jesus usou as duas figuras, são duas, né? Mais importante, que era o sacerdote e o levita. E Jesus usou o samaritano, que era uma pessoa desprezível, ou desprezada aos olhos dos judeus. Por que Jesus usou as duas figuras da lei? Porque ele estava conversando com certo doutor da lei. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, talvez você não tenha percebido, por que Jesus usou a expressão aqui meio morto ou quase morto? Porque Jesus estava conversando com o doutor da lei. E segundo a lei, o sacerdote, o sumo sacerdote, não poderia tocar em cadáver, né? Então, se Jesus fala que aquele moço estava morto, o doutor da lei falava, mas o sacerdote não poderia tocar, estava na lei, era um doutor da lei. Então, Jesus usa a expressão quase morto ou meio morto, porque assim não dava pega para aquele doutor da lei. Mas o que eu quero chamar a sua atenção dentro desse diálogo de Jesus com esse doutor da lei? Porque dentro desse diálogo, Jesus nos responde duas perguntas muito importantes para a nossa vida cotidiana, né? Olha aqui, a primeira pergunta está no primeiro versículo, que é o versículo 25. Olha aqui, ó, que o doutor da lei pergunta para Jesus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Olha que interessante, aqui está a primeira pergunta. E Jesus responde essa pergunta para o doutor da lei, né? E dentro da resposta de Jesus, Jesus nos mostra duas coisas. Por quê? Jesus pergunta para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Né? O que está escrito na lei? E aquele homem, como era conhecedor, era formado, era um doutor, ele responde sem gaguejar, responde o que está na lei sem pestanejar. Mas quando Jesus fala para ele, faz isso, aquele homem fica triste, aquele homem tenta justificar. A Bíblia diz aqui, ó, que tentando justificar-se. Olha o que Jesus está mostrando aqui para nós, dentro desse diálogo. Que só conhecer as Sagradas Letras, só conhecer a Bíblia, não é o suficiente para a salvação. Para ter a vida eterna, para ter uma vida com Deus, é preciso viver as Sagradas Letras. É preciso viver a Bíblia Sagrada. Esse doutor da lei, Jesus confrontou ele lá no seu íntimo, porque esse doutor da lei achava que somente por ele ser um doutor da lei, por ele ser um conhecedor, saber de cor as Sagradas Letras, era o suficiente para ele herdar a salvação. Mas quando o próprio Jesus diz para ele, faz isso e viverá, né? A resposta é essa. Jesus fala para ele aqui, ó, faz isso e viverá. Está no versículo 28. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faz isso e viverá. Queridos, o difícil é fazer, né? Às vezes, o conhecer é fácil. A gente vai numa escola, estuda aí 4, 5 anos, né? Viramos um doutor. Mas a resposta da pergunta é, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é fazer e não conhecer. Conhecer, o doutor conhecia bem, mas quando a palavra fazer vai de encontro ao seu coração, ele se entristece e tenta justificar. E quando ele tenta justificar, aí vem a segunda pergunta, né? Ele pergunta para Jesus assim, ó,
Quem é o meu próximo? Está no versículo 29, né? Ele, porém, olha aí, ó, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Porque nós temos esse defeito, né? Quando nós somos afrontados pelaquilo que nós não queremos fazer ou por aquilo que nós não fazemos, não estamos fazendo, nós tentamos nos justificar, né? Nós temos muito conhecimento para nos justificar. É igual esse doutor da lei. Então ele querendo justificar porque ele conhecia bem, mas não fazia, não praticava. Então ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vem discorrendo, né, essa parábola aqui do bom samaritano, né? Todos nós conhecemos ela praticamente de cor, né? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano, aonde ele usa a figura, as duas maiores figuras dentro da lei, né? Que é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava dentro do templo todos os dias, né? O sacerdote oferecia sacrifício para ele mesmo uma vez por ano e oferecia sacrifício pelo perdão do pecado do povo. E os levitas era responsável pela administração dos louvores dentro do templo. Então, esse moço que dialogava com Jesus conhecia bem. E Jesus apresenta duas falhas, né? Tanto do sacerdote, tanto do levita. E Jesus coloca uma pessoa desprezada como o próximo, que Jesus coloca o samaritano como o próximo, daquele moço que tinha sido assaltado ali, tinha sido espancado e estava meio morto, né? Então, quando Jesus conta a parábola e pergunta para aquele doutor da lei, qual desses foi o próximo? Ele disse, aquele que usou de misericórdia. Ele não diz o samaritano, mas ele diz aquele que usou de misericórdia. Então Jesus dá a sua resposta, faz da mesma maneira. Gente, olha que interessantíssimo. Duas respostas aqui, saída da boca do próprio Jesus. É isso que me chamou a atenção e eu estou aqui compartilhando com vocês nesse vídeo, porque são respostas de Jesus e são respostas de perguntas que realmente indagam a nossa vida, né? Quem não quer morar com Jesus? Quem não quer ter a vida eterna? Né? Nós acreditamos na vida eterna. Então Jesus responde, a primeira pergunta é, como herdar a vida eterna? Jesus responde para aquele homem, vive as Escrituras, faz isso e viverá. É viver as Escrituras. Vivendo as Escrituras, teremos a vida eterna. E Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aqui nessa parábola de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, Jesus, o próprio Jesus, conversando com o doutor da lei, ele nos diz quem é o nosso próximo. Ele fala, usa de misericórdia, faz da mesma maneira, né? É ter de compaixão com as pessoas, usar o exemplo do bom samaritano com as pessoas caídas e necessitadas. Duas respostas importantes que vai nos ajudar a abrir o nosso entendimento e a nossa convivência com o nosso próximo e vai nos ajudar a herdar a salvação. Coisa simples e básica dentro de uma parábola, dentro de um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Mas o que é notório, o que é importante, que essas respostas não foi o A nem B, não foi homem, nem assim fulano e nem ciclano. Essas respostas saíram diretamente dos lábios do Senhor Jesus. Isto é resposta certa, né, para nossas vidas. Deus abençoe sua vida, fica com nós aí, porque daqui a pouco tem mais vídeo para nós. Deus abençoe sua vida.